seu canal PS Engenharia Videoaulas. O tema de hoje é acionamento de cargas com relés. Então, os relés eles são interruptores eletromecânicos ou não, pois existem também os de estado sólido, e eles são indispensáveis em projetos de automação e podem acionar pequenas cargas de forma direta ou grandes de forma indireta. Funcionamento. Para utilização em automação, recomenda-se o modelo de 5 contatos, pois permite ligação em paralelo com interruptores. Para acionar o relé, deve-se energizar a bobina com a tensão nominal exigida pelo dispositivo. Então, eles são fornecidos com vários níveis de tensão. Então, você tem que ver o que é que se adequa ao seu projeto de automação. Então, nós temos a bobina, aí no esquemazinho aí do lado esquerdo, que é acionado por 2 contatos, no caso um positivo e um negativo. E nós temos 2 contatos representados aí do lado direito, que tem o normalmente fechado e o normalmente aberto. Nós vamos ver esses esqueminhas tudo bem organizado para que vocês consigam entender. E esse C, que é do meio aí, que a gente chama de comum. Então vamos lá. Nesse primeiro esqueminha aí de ligação básico, nós vamos demonstrar o funcionamento dessas portas. Então você vai ser uma tensão de acionamento, nesse caso esse relé, ele funciona com 5 volts, corrente contínua. E vocês estão vendo aí todo tipo de ligação, que você vai ligar no comum a energia, no caso o circuito de alimentação, no caso representado por essa bateria de 9 volts. E nós temos 2 LEDs para acender. Um que eu vou acender com a porta normalmente aberta e com a outra normalmente fechada. O que é que acontece? Quando eu energizo o circuito, automaticamente o LED vermelho irá acender. Por quê? Porque essa porta já está acionada por padrão. Já no segundo momento, quando eu acionar a tensão de 5 volts aí, onde tem essa parte esquerda aí que é o comum, então vocês vão ver que o que é que vai acontecer? O LED verde irá acender e o vermelho irá apagar. Não se preocupe, porque mais à frente nós vamos ver isso na prática. Cada circuito desse que eu estou demonstrando graficamente. Então, no segundo caso, nós vamos acionar uma lâmpada. Então, a gente tem que interromper um dos fios, no caso, o fio positivo. Então, você vai pegar esse fio positivo e ligar no comum, que é o lugar da carga. E aí você vai colocar em que porta? Na normalmente aberta. Por quê? Você não quer que acenda a lâmpada sem que a tensão de acionamento seja efetivamente realizada. Então, se você quiser que essa lâmpada acenda, você vai ter que colocar 5 volts na bobina do relé para que a lâmpada acenda. Logicamente tem que estar ligado na corrente elétrica 220 ou 110, conforme a sua região. Já no terceiro e último caso, que é o sistema ideal para automação, é um esquema de ligação híbrido para acendimento de uma lâmpada. Então você vai deixar a possibilidade física, normalmente ela vai continuar da mesma forma, você vai poder acionar ou desacionar a lâmpada localmente com um interruptor, só que esse interruptor não é um interruptor comum, ele é um interruptor paralelo, ele vai ter 3 contatos, que essa ligação é conforme está nesse esqueminha aí bem claro para vocês. Então, um dos elementos vai ser ligado normalmente aberto, no outro normalmente fechado, e o outro vai diretamente para a lâmpada. E vem o positivo, como sempre, ligando no comum do relé. Então, quando você aciona o relé através da tensão de acionamento, ou também você pode ter a opção de acionar pelo interruptor. Então, um exclui o outro. Então, dessa forma, você tem a opção, tanto remota como local, de acionar o circuito e acender a lâmpada, sendo a forma ideal. Então, nós veremos agora essas 3 demonstrações de funcionamento na prática com circuitos físicos que eu preparei para que vocês entendam melhor essa teoria. Primeiramente, iremos ligar a bateria de 9 volts no circuito para acionamento dos LEDs. Então vocês já podem perceber que o LED vermelho acende independente do funcionamento elétrico da bobina do relé. Por quê? Essa porta que o LED vermelho está ligado, ela é normalmente fechada. Então vamos ver o funcionamento agora quando a bobina é acionada.
Então, acionando a bobina do relé, o que é que acontece? A luz vermelha apaga, no caso o LED, e acende a verde. Por que isso? Porque a porta que é normalmente aberta, agora foi fechada quando eu coloquei a carga, certo? Na bobina do relé. Então, nós temos duas situações. Normalmente fechada e normalmente aberta, que ela é acionada quando a bobina do relé é energizada. Então, situação padrão e situação 2, que é energizada. Para acendimento de uma lâmpada com relé, basta apenas ligá-la na porta normalmente aberta, e aí quando você energizar a bobina, a lâmpada acende. Quando você desenergiza a bobina, a lâmpada apaga. Então é bem simples a ligação. Acionou o relé, ela acende, e quando não tem carga, ela apaga. Bom, essa terceira situação vai mostrar para vocês o ideal no caso de projetos de automação para acendimento de lâmpadas. Então o que é que a gente deve fazer? Deve colocar uma situação convencional, que seria um interruptor, já que vocês já estão acostumados, e também a opção remota, que seria pelo relé. Então vamos ver como é que isso funciona. Então isso é um interruptor paralelo, onde eu posso acender ou apagar a lâmpada, como também através do relé eu posso fazer essa mesma operação. Eu posso acender e apagar, ó, acende, apaga via relé. Então isso aqui seria pela automação, e também teria ainda a alternativa, né, que isso é que eu chamo de ideal, de também ter a parte física de você poder apagar e acender a lâmpada normalmente. Se você gostou dessa videoaula, compartilhe com seus amigos e registre o seu like. Até a próxima!